Oi pessoal, eu sou Pedro Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Na Língua do P. Pessoal, tem um vídeo que eu ia soltar agora no mês de outubro, ali mais próximo ao Dia das Crianças e tudo mais, mas a gente já vai aproveitar então agora esse momento, porque essa é uma notícia muito importante, muito interessante, que acabou já gerando alguns comentários e tudo mais, então eu já vou aproveitar e já vou comentar tudo isso junto com vocês, beleza? Mas qual é a notícia? Existe um desenho que está passando agora recentemente no Disney Channel que se chama The Owl House, que é esse aqui, ó. Ela é a Luz da Seda! E um dia ela encontrou um portal e terminou aqui nas Ilhas Escaldadas. Bom dia, aterrorizante mundo de fantasia! Bom dia! Para a Luz, o melhor lugar é a Casa Coruja. Ela mora lá com... O rei dos demônios! Ai, não! E também com Ida, a Mulher Coruja. A bruxa mais poderosa das Ilhas Escaldadas. Algum dia a Luz será como ela. The Owl House estreia 13 de abril no Disney Channel. Esse desenho, ele conta com a sua protagonista, que é a Luz Noceda. Essa protagonista, durante todo o desenvolvimento do que a gente tem agora da primeira temporada, que já está passando, a gente vê ela tendo interesse num rapaz. A gente vê ela interessada ali no personagem masculino. E, de repente, nos últimos 2 episódios, a gente começa a perceber que talvez ela também tenha interesse numa personagem feminina. Ou seja, resumindo todo esse rolê, a Luz era uma personagem bissexual, sendo assim a primeira protagonista LGBTQ de qualquer desenho, enfim, da Disney. E isso é óbvio, além de ser um passo muito grande e muito importante, também é um passo que faz com que exista muito comentário e já abra um canal para discussões. Porque, afinal de contas, estão tentando doutrinar as nossas crianças para serem gays. Querem destruir a família, os valores e... enfim. Então, começa toda essa questão de discussão que a gente já vê há um bom tempo, que já acontecia simplesmente por a gente ter personagens secundários, ou igual aconteceu há um tempo atrás também no Disney Channel, que a gente teve uma cena onde passava e tinha um casal de meninos se beijando. E isso é óbvio, sempre dá muito buzz, dá muito comentário. E a gente vai discutir um pouquinho a respeito de representatividade em desenhos animados. Qual é a importância especificamente da representatividade LGBTQ+. Primeiro vamos entender um pouquinho esse caso específico do The Owl House. A criadora do desenho anunciou no seu Twitter que sim, dessa suspeita que a galera já estava tendo, ela confirmou que sim, a personagem é bissexual. Isso mais pra frente provavelmente ainda vai ser desenvolvido, vai ser trabalhado. Apesar da gente já ver alguns personagens secundários em desenhos do Cartoon Network, como por exemplo Hora de Aventura, a gente tem Steven Universe e tudo mais, a gente não tinha tão forte essa representatividade com personagens no Disney Channel, com desenhos originais da Disney. E ela falou que desde o início ela sempre foi muito aberta a querer colocar representatividade LGBTQ+, nos seus desenhos, no desenho. Mas é óbvio que quando ganhou o sinal verde para fazer o desenho, primeiro começaram a falar que não ia ser legal, que não podia. Ela insistiu. E aí depois acabou ganhando a liberação para colocar, enfim. E aí agora está como desenho seguindo para onde a gente já sabe. Mas, por que é tão importante a gente ter desenhos que tenham essa representatividade? Não só de personagens secundários, que também é muito legal quando acontece, mas também de personagens principais. A gente sabe que a maior parte do público que consome um desenho animado, principalmente como, por exemplo, The Owl House, é o público infantil, infanto-juvenil. E com isso a gente pode dar alguns motivos, algumas razões, abrir para algumas discussões e entender por que isso é importante. Para começar, a gente precisa entender que quando a gente tem uma representatividade em desenhos animados ali de personagens que são LGBTQ+, a criança que provavelmente vai ser LGBTQ, enfim, vamos supor, é uma criança que é gay, que é trans, enfim, ela vai se identificar com aquele personagem e ela vai entender o rolê dela muito mais tranquilo. Então, assim, a gente que cresceu num rolê onde isso não era representado, onde isso não acontecia, era um rolê muito complicado. Por exemplo, assim, isso já até entra numa outra questão, que a galera sempre fala assim, porque estão tentando doutrinar, Não, porque, por exemplo, eu sou gay, e isso não me foi ensinado de maneira nenhuma na televisão, em nada. A gente não tinha essa representatividade na minha geração.
Tudo que era cercado na televisão era sempre beijo hétero na novela, era um beijo hétero nos desenhos animados, todos os personagens eram héteros. E quando a gente tinha um personagem que era gay, ele geralmente era colocado de uma forma, além de estereotipada, era colocado como se fosse um personagem ruim. Então, por exemplo, você começa a pegar personagens de Zorra Total e N situações que era sempre uma coisa estereotipada, escandalosa e sempre uma coisa colocada como ruim, como engraçado, que, não seja assim. Não era colocado como algo, cara, legal, dá pra ser assim também. Não. Então você já crescia com esse estigma de que, isso é muito ruim. Isso não é legal. Então acaba estragando até pra gente. Então, assim, eu ser gay hoje não é baseado no que eu assisti, eu deixei de ver quando era criança. Porque eu sempre fui cercado de muitas informações heteronormativas. Então, assim, a representatividade não vai dar esse valor, não vai educar uma criança, doutrinar uma criança a ser LGBTQ. Quem é LGBT já é LGBT e ponto. Uma coisa que é muito importante também, além da criança que é LGBT, ela se ver representada, ela começar a se entender muito melhor, muito mais fácil, e com isso ela vai começar a viver coisas que uma criança hétero já vive, por exemplo. Na minha geração, o que as crianças, o que os adolescentes, enfim, começaram a viver ali nos 12, 14 anos, eu não vivi. Porque eu tava forçando tentar namorar garotas, por exemplo, viver todo um outro rolê, porque me disseram que isso era o que eu deveria fazer. Então, muitas experiências que eu deveria ter tido na minha adolescência, eu comecei a ter só na minha vida adulta. Mas o outro rolê que também é importante afirmar é o quê? A criança que não é LGBTQ+, ela não vai ser educada a isso. Ela não vai ser ensinada a beijar pessoas do mesmo sexo, nem nada do tipo. Mas ela vai entender assim, poxa, meu amigo gosta de alguém do mesmo sexo. Tem no desenho, tá tudo bem. Ele vai entender muito mais fácil, assimilar muito melhor, com muito mais naturalidade, e vai entender muito melhor também o rolê sobre respeitar essas pessoas. Porque às vezes ela não tem como, ela não tem a referência, ela não entende, ela não convive às vezes com alguém que seja por perto. Então pra ela às vezes aquilo é um bicho de 7 cabeças, é um rolê gigantesco, uma coisa que às vezes não é tudo isso. Então, na cabeça dela, ela começa a olhar aquilo com muito mais naturalidade. E uma coisa que eu vou deixar aqui também, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, enfim, um rolê ali, fazendo um público quase que gratuito, para um curta que é muito incrível, é muito maravilhoso. E ele conta a história de um menino que está apaixonado por um colega de classe dele, enfim, um colega da turma dele. E é um curta animado, tem uns 4 minutinhos ali, e é muito legal. E eu já vi alguns comentários, e até já vi com pessoas, tipo, próximas de mim mesmo, que mostraram pros filhos e tudo. E é muito legal, porque pra criança, ela não vai ver, nossa, é um menino beijando outro menino. Não, ele gosta de alguém do mesmo... Nossa, ele gosta daquela pessoa e ponto. Então isso também é muito legal. Vocês comecem a ver, depois eu vou deixar os vídeos aqui embaixo, o quanto isso acaba gerando também essa representatividade. Isso é muito bom, facilita até pra abrir as discussões dentro de casa. Gente, então, não se esquece também de se inscrever no canal, dá like aqui no vídeo, eu esqueci de falar isso no início do vídeo, mas já dá like, se inscreve aqui, é muito importante pra mim tudo isso, ajuda pra caramba. Vai lá também nas minhas redes sociais, tá saindo vídeo do meu IGTV, com umas coisinhas um pouco mais curtas, com os outros focos, então é muito legal também. E eu conto com vocês na semana que vem, na próxima quinta-feira. Beleza, então, pessoal? Valeu!